Maroso, professor de música e regente, e estou aqui para falar sobre a importância das práticas musicais em sala de aula. Para abordar esse tema, eu criei 3 vídeos com dezenas de sugestões de atividades para você aplicar de forma remota, híbrida ou em sala de aula. Mas é claro que isso tudo está acontecendo graças a um grande projeto. Vamos conhecê-lo? Vamos conhecer então o projeto Despertar 2020-2021. A ideia de realizar o projeto vem como forma de dar continuidade às ações que vêm sendo realizadas pela Associação Caminhos de Faria Lemos Bento Gonçalves ao longo dos últimos anos. Entre as ações previstas inicialmente pelo projeto, consta a oficina de formação musical para professores e alunos dos 3º aos 5º anos do Ensino Fundamental 1. Oficina essa intitulada como A Importância das Práticas Musicais em Sala de Aula. Vamos conhecer agora a Associação Caminhos de Faria Lemos. A associação é uma entidade civil sem fins lucrativos com a finalidade de promover e estimular a organização das comunidades no sentido do desenvolvimento socioeconômico e cultural. Em 2007, a associação iniciou a formação de grupos artísticos como forma de dar início ao resgate cultural local. E essa formação ocorreu de forma gradual, assim como também ocorreram os eventos culturais. A partir do projeto Despertar em 2015, tornou-se viável a continuidade dos trabalhos do grupo de flauta doce, da fanfarra, hoje Orquestra Bersaglieri, do coro Caminhos de Faria Lemos e do coro juvenil Nós em Voz. Entre os principais eventos culturais promovidos pela entidade estão a Sagra Trevisana, o Encontro Anual de Coros e o Concerto Natalino. Vamos agora falar sobre as práticas musicais em sala de aula? Bom, como vocês puderam ver no vídeo, as atividades e os conteúdos que serão abordados é destinada especialmente para professores do 3º ao 5º ano, mas eu trago inúmeras atividades também para educação infantil e até as séries finais. E para abordar todos esses conteúdos, eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória do ensino musical no Brasil, rapidamente, e já vou falar sobre os 4 parâmetros do som, e em cada parâmetro eu vou oferecer inúmeras atividades, material prontinho. Falando em material, aqui abaixo da descrição do vídeo tem o link para você acessar o Drive com todo o material de forma gratuita. E agora a gente vai apreciar um vídeo que fiz especialmente contando um pouco da trajetória da educação musical em nosso país. E logo a gente segue para as atividades práticas falando sobre o primeiro parâmetro do som, timbre. A música na escola. Agora oficialmente reincorporada ao ensino básico, a música passou a ser conteúdo obrigatório do componente curricular da educação básica, graças à Lei Federal número 11.769, de 18 de agosto de 2008. E apesar de não termos uma tradição de ensino musical como os europeus e norte-americanos, essa lei não foi a primeira ação nesse sentido no país. O Brasil possui registros que mostram que já nos tempos da colonização, os jesuítas ensinavam música às crianças e jovens. Era usada para catequizar e servia também como uma ferramenta de auxílio para o ensino da literatura e da matemática. Além disso, se ensinava a utilização de instrumentos de sopros e cordas. O primeiro registro do encontro da música com a educação no Brasil aconteceu entre 1658 e 1661, quando pela lei das aldeias indígenas foi ordenado o ensino de canto. Em meados do século XIX, a presença dos currículos escolares do ensino público brasileiro aconteceu pelo Decreto Federal número 331-A, de 17 de novembro de 1854. Entre 1887 e 1890, leis decretadas regulamentavam as práticas musicais nas escolas públicas e serviam como medidas que deveriam ser aplicadas em âmbito nacional.
Mas foi durante a Segunda República, nas décadas de 1910 e 1920, que puderam ser notadas, no Brasil, as primeiras manifestações de um ensino organizado, ensino esse que se caracterizou como o canto orfeônico. Em 1930, as iniciativas de canto orfeônico de Villa-Lobos começavam a ser conhecidas em São Paulo, e em 1931 o projeto de educação musical foi adotado em território nacional. No mesmo ano, uma das apresentações mais conhecidas da época aconteceu no campo da Associação Atlética São Bento, com a reunião de 10.000 vozes de estudantes, operários e militares, o que Villa-Lobos definiu como a exortação cívica. Em 1932, essas apresentações foram repetidas na capital federal e o movimento de Villa-Lobos tornou-se o maior marco da história da educação musical em nosso país. A partir de 1936, Villa-Lobos criou o curso de Orientação e Aperfeiçoamento do Ensino de Música e Canto Orfeônico. Tal iniciativa tinha como objetivo principal formar educadores para que fossem multiplicadores de suas práticas. O projeto de Villa-Lobos foi adotado oficialmente no ensino público brasileiro e em todo o território nacional durante as décadas de 1930, 1940 e 1950 e foi posteriormente substituído pela disciplina de Educação Musical, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961. Já a formação superior em educação musical só foi criada em 1964 e em 1969 passou a ser chamada de Licenciatura em Música. Já em 1971, o presidente Médici sancionou a Lei de Diretrizes de Base e nela a educação musical foi banida definitivamente dos currículos escolares, sendo introduzida então a atividade de educação artística. A música, em sua esmagadora maioria, não fazia parte dos currículos escolares de educação artística, ficando restrita às atividades do contraturno e festividades escolares. Em 1974, surgiu a formação superior em educação artística, tornando o professor polivalente para o ensino de todas as artes. Porém, os professores ainda apresentavam grandes deficiências em sua formação. Afinal, a polivalência também teve que acontecer no ensino superior. Somente em 1996, após a ausência de quase 30 anos nos currículos, com a lei aprovada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, as artes voltam como componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica. Como suporte à lei, o Ministério da Educação e do Desporto lançou os Parâmetros Curriculares Nacional, os PCNs, na tentativa de servir como uma referência para a atuação de professores em sala de aula. Especificamente em música, o PCN dividiu o conteúdo em comunicação e em expressão musical, interpretação, improvisação e composição, apreciação significativa em música, escuta, envolvimento e compreensão da linguagem musical e, por fim, a música como produto cultural histórico, música e sons do mundo. Em 2006, com a criação do Grupo de Articulação Parlamentar Pró-Música, formado por 86 entidades do setor, foi elaborado um manifesto que solicitou às autoridades a implantação gradual do ensino da música nas escolas brasileiras. Baseada neste documento, a senadora Rosiana Sarney elaborou e encaminhou o projeto de lei número 330, em que classifica como ambíguo o texto da LDB número 5.692, que, segundo ela, há ausência do ensino da música nas escolas. 2 anos após, em maio de 2008, um novo projeto ressaltando a importância da música na educação ganhou destaque. Desta vez, o relator foi o deputado Frank Aguiar, que defendia a música como instrumento de relevância no desenvolvimento global das crianças, jovens e adultos.
E, em agosto daquele mesmo ano, o projeto de lei foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dando origem à Lei nº 11.769, que tornou a música componente curricular obrigatório na educação básica. Mas qual a importância das práticas musicais em sala de aula que serão abordadas nesta oficina? Para a BNCC, a música é uma expressão artística que se materializa por meio de sons. Daí a importância de um ensino voltado a práticas musicais que explorem esses sons. O próprio documento e estudo, na página 196, dá dicas de como trabalhar com o ensino de música. A implantação e a produção dos conhecimentos musicais passam pela percepção, experimentação, reprodução, manipulação e criação de materiais sonoros diversos, dos mais próximos aos mais distantes da cultura musical dos alunos. E seguindo as orientações da BNCC, vamos agora para a oficina A Importância das Práticas Musicais em Sala de Aula. Vamos nessa então, vamos falar sobre o primeiro parâmetro, então, que é o timbre. O que é timbre, gente? Timbre é a qualidade do som. E não quer dizer se é fininho, se é grosso no grave ou agudo, né? Se é afinado, desafinado. Não, não é isso. É a fonte geradora. A gente consegue identificar. Você está ouvindo a minha voz, esse é o meu timbre. E é muito comum a gente, por exemplo, falar de um cantor. Ai, ele tem um tom bonito de voz. Gente, é o timbre daquela pessoa cantando que a gente consegue identificar que é bonito ou não, tá? Por exemplo, você está ouvindo uma música aí nos seus fones, você ouviu um solo de uma guitarra, de uma bateria, um instrumento de sopro, você consegue identificar sem ver. Isso porque você consegue identificar o timbre. E não se aplica, gente, somente à música. Por exemplo, um trovão, uma máquina, tudo que fizer som gera um timbre. E uma brincadeira que eu gosto de fazer logo que o ano está começando, que a gente está retomando depois da pandemia, as crianças num círculo com uma bola e eu canto essa música aqui para eles, ó. Passa a bola, passa a bola, passa a bola sem parar. Se você está com a bola, o seu nome vai falar. E aí a criança, no que parou a música, quem tiver com a bola vai levantar e vai falar o seu nome. Aí você está identificando o timbre daquela criança. E eu coloco aqui uma segunda frase como pagar uma prenda, como a gente diz, ou pagar um mico. Você pode escolher. Aqui eu coloquei um macaco. Digamos que você pensou lá em imitar um cavalo. Então, passa a bola, passa a bola, passa a bola sem parar. Se você está com a bola, um cavalo você vai imitar. Então a criançada pira, eles adoram essa parte, justamente eles tentam passar rápido para se livrar, tem gente que fica segurando para poder fazer, e isso acontece, tá legal? É uma brincadeira para explorar o timbre da criançada e funciona muito bem, mas a preferida é essa aqui. Senhor caçador, não vá se enganar, preste bem atenção quando o gato miar. Essa é a brincadeira preferida deles, tá? De toda a criançada, porque tem a questão da adivinhação. Antes de mais nada, a gente não precisa saber tocar instrumento. É só você cantar, pegar um chocalho, alguma coisa para fazer o som. Senhor caçador, não vá se... Não precisa saber tocar instrumento. Tá bem, eu deixo a partitura aí, caso alguém saiba ler, quem já sabe ler partitura, vai aproveitar ainda mais, mas dá para fazer sem sequer tocar um instrumento. Bom, como que funciona essa brincadeira que também dá para brincar de forma online? A gente canta música, se você estiver de forma presencial, você aponta para alguém miar, tá? Mas antes de mais nada, o senhor caçador tem que sair da roda. Ele vai ficar sentadinho do ladinho e eu explico que o senhor caçador, na verdade, é um homem que vivia numa cabana que tinha 5 gatos, tá? E ele ouvia o gato, o timbre do gato, ouvia um dos gatos e ele ia lá dava comida para todo mundo porque pensava que estava todo mundo com fome. E ele começou a perceber que estava jogando ração fora e ele começou então a desenvolver a sua audição para descobrir qual dos gatos que estava miando sem sequer olhar. Então a criançada gosta assim daquela... Porque senão fica o caçador, ele matava alguém, algum animal, né? Então fica aquela coisa assim meio estranha. Tá legal? De forma online, como funciona?
pede para a criança fechar os olhos e você, quando você termina, preste bem atenção quando o gato miar. A criança ainda está lá com os olhinhos fechados, você vai lá no chat e escreve o nome da criança que vai miar. Funciona bem também. Mas a gente não fala se a criança acertou, a gente responde cantando. Se a criança errar, a gente canta: Senhor caçador, o senhor errou, não prestou atenção quando o gato miou. Se ele acertar, a gente canta: Senhor caçador, o senhor acertou, pois prestou atenção quando o gato miou. Tá? Então, você não responde. Claro que no começo as crianças vão dizer acertou ou errou. É normal, tá? Você sempre responde cantando. Essa brincadeira tá aqui, ó. Deixa aqui a descrição do livro. É uma brincadeira fantástica. Vamos para a próxima brincadeira, timbres na roda. Essa brincadeira é muito legal e aborda sonoridade, seja de instrumentos alternativos, convencionais. Eu tenho aqui um pandeiro, tá? Vou pegar aqui um instrumento de tampinhas. E vou também utilizar um metalofone. Você não precisa utilizar instrumentos musicais, tá? Aí você vai fazer a roda com as crianças, deixar uma cadeira de lado, porque você vai pedir para uma das crianças sair. E você vai pedir cantando. Por exemplo, a Maria. A Maria saiu da roda e terá que adivinhar o som do instrumento que o João vai tocar. Pororom, pom, pom. Aí o João vai tocar uma sequência, por exemplo. Aí você pode dizer para Maria, vem Maria! E a Maria vai ter que tocar exatamente a mesma ordem. O pandeiro, depois o metalofone e depois o instrumento de tampinhas. Você pode utilizar mais instrumentos se você quiser. Tá legal? Funciona muito bem. E aí, quando a Maria voltar, o João que tocou os instrumentos vai e segue. Você vai escolhendo, tá legal? Essa atividade funciona muito bem, a criançada gosta, é um desafio. Eu faço a partir dos 5 anos de idade. Aí faz 2 instrumentos só, tá bem? Aí dá pra brincar, dá pra oportunizar diferentes sons parecidos também, enfim. Bingo sonoro, gente. Qualquer tipo de bingo sonoro, tá? Está trabalhando o timbre, a percepção. Eu deixo isso aqui, ó, tem até aqui a indicação de onde que eu tirei, tá legal? Lá no Drive é só baixar, as cartelinhas estão prontas também, os sons estão prontinhos. Qualquer bingo sonoro você está trabalhando o timbre. Vamos para uma atividade guiada pelos sons dos instrumentos, uma atividade prática que funciona muito bem. Só deixa eu colocar meu violão aqui. Bom, você vai precisar de 4 instrumentos ou objetos sonoros e um tecido. Por exemplo, aqui eu tenho uma corujinha, tá, que eu boto nas crianças, mas qualquer tecido para poder estar vedando os olhos, tá legal? E olha só como funciona essa brincadeira, ó. Cada objeto sonoro deverá representar um movimento de quem está com os olhos vedados. Isso dá para fazer até de forma online. Por exemplo, uma batida de tambor, dar um passo à frente. Eu vou pegar um pandeiro no caso aqui, tá? Toda vez que eu bater, a pessoa vai dar um passo para frente. Ela vai estar sem enxergar. Toda vez que eu der uma batida de palma, ela vai dar um passo para trás. Tá legal? Toda vez que eu sacudir as tampinhas, ela vai girar um pouco para a esquerda, vai girando para a esquerda. E aqui eu coloco uma sineta, tá? No caso aqui eu tenho um metalofone, que é um instrumento parecido. Toda vez que eu bater, no caso aqui, tocar, percutir o meu metalofone, vai para a direita. Então ele vai girando um pouco para a direita. Aí, no momento que você identificou que tá legal, é esse ângulo, você vai tocar o tambor para ir para frente. Então vai ser tum, tum. Cada batida, ele vai dar um passo e para, tá? Não tem o som de parar, você não ia confundir, seriam 5, né? Aí tá chegando perto do obstáculo, eu quero que vire pra direita. Então você toca, ela gira um pouquinho. Opa, vai bater. Então eu bato uma palma para ir para trás. Isso funciona bem, gente, e é muito legal. A criançada adora e exige atenção, claro. Isso aqui a partir do 3º ano funciona muito bem. Bom, cuidado com objetos parecidos. Por exemplo, se você usar um triângulo e um metalofone, timbres parecidos. Isso pode confundir um pouco. Então tenta abordar instrumentos, sonoridades diferentes uma das outras para essa atividade. Gente, essa atividade é muito legal. Vamos falar agora sobre
uma brincadeira que é semelhante a cabra cega, cobra cega, gata cega, depende de cada região, tem um nome diferente. Bom, pode ser os mesmos 4 objetos sonoros à venda, tá? Só que agora a gente precisa de um lugar bem amplo e sem obstáculos, tá? Para que ninguém possa se machucar. Uma quadra, um ginásio, tá legal? Pátio, às vezes depende da localização. Então, você escolheu 4, você pode escolher 5 ou muito mais de timbres, tá? Eu coloquei 4. Cada criança vai estar com um instrumento e toda vez que o professor levantar a mão, essa criança vai ficar tocando o instrumento. Por exemplo, levantei a mão, no que eu baixei a criança para, tá certo? E o aluno que estiver de olhos vedados deverá seguir a orientação do professor para descobrir um timbre. Por exemplo, o professor diz: eu quero que você encontre o tambor. Só que ele vai ouvir 4, 5, depende da quantidade de sons que você colocar ao mesmo tempo. E ele vai ir caminhando em direção a este som. Tá legal? Quem estiver tocando pode se movimentar devagar, assim, não pode sair correndo também, porque senão o cara nunca vai encontrar o timbre, tá legal? Mas funciona muito bem. E aqui objetos ou instrumentos que tenham timbres parecidos, por exemplo, no caso a gente falou do triângulo do metalofone, até é legal para confundir um pouquinho. Essa atividade também funciona muito bem, claro, com os maiores, terceiros, quartos e quintos anos, que é a indicação desta oficina. Vamos nessa, vamos falar agora sobre timbres iguais. Timbre iguais é uma brincadeira muito legal, porém é necessário ter instrumentos com a mesma sonoridade. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho tampinhas, tampinhas. Tá? Tem que ser pelo menos semelhante, exatamente igual a gente nunca vai encontrar, tá? Por exemplo, ovinhos. Vai depender se uma criança toca assim, vai dar um som diferente, né? Mas essa brincadeira também é muito legal. E olha só, gente, se você quiser usar instrumento de sucata, tem uma pasta lá no Drive que tem, olha, centenas de possibilidades de construção de instrumentos musicais, tá? Não precisa comprar instrumento, você pode estar fazendo. Vai criar 2 grupos, seja, eu geralmente costumo usar 5 crianças por grupo, tá? Você pode usar mais ou menos, tá? Os grupos não poderão se ver, tá? Eles devem ficar afastados um do outro, longe, de preferência para aguçar mais ainda a audição do timbre. Você pode utilizar uma cortina, classes, eles vão ficar de costas para não se ver. E olha só, o professor vai até um grupo e, por exemplo, pede para 3 alunos tocarem um de cada vez o seu instrumento. Então você aponta para quem vai tocar. Lá ele pegou por exemplo, um tambor, tum tum tum, tic tic tic. E agora você vai até o outro, assim que eles acabarem, né? Você vai até outro grupo e você deve pedir para esse grupo que estava só ouvindo tocar exatamente os sons, a sequência certinha. Então aqui é bem legal, porque a criançada se ajuda também, e tocar, se você quiser, exatamente no mesmo ritmo, também funciona muito legal. Por exemplo, a criança pegou um pandeiro e fez assim. Aí o outro pegou, e o outro fez só. Então você vai no outro grupo e você pode pedir para tocar exatamente no mesmo ritmo também. Então complica um pouquinho mais, mas é muito legal. Ou simplesmente toca o timbre. Por exemplo, tocou o pandeiro, vou lá, toco o pandeiro. Inicialmente pode ser assim, funciona também. Timbres nas formas geométricas, essa brincadeira também é muito legal. Aqui eu gosto de utilizar instrumentos, tá? Por exemplo, um pandeiro, um tamborim, círculo maior, círculo menor. Um triângulo é outra forma geométrica. O metalofone e o xilofone eu utilizo como um retângulo. E aqui para distorcer um pouco a maraca vai ser o quadrado, tá? Para dar uma distorcida, para confundir um pouco a cabeça, senão fica tudo muito idêntico, fica fácil de identificar. Então você vai separar revista, materiais, e você vai pedir para as crianças para que elas cortem exatamente esses, círculo maior, círculo menor, triângulos, retângulos, quadrados. Pode ser 5, 6 de cada um, já é o suficiente, tá legal? Bom, o professor coloca uma música para rodar e começa tocando o instrumento. A turma deverá mostrar qual forma geométrica representa. Por exemplo, tá rolando uma música, o professor vai lá e pega. Aí a criança vai mostrar. Aí você troca de instrumento no meio da música, né? Trocou. Aí a criança vai trocar e vai mostrar. É legal? Esse é o primeiro exercício, uma atividade bem simples, mas em seguida, agora escondido, comece o jogo pelo reconhecimento pelo menos de 2 sons. Você vai tocar, por exemplo,
você pode fazer com música ou sem, tá? Toquei pandeiro, metalofone, então a criança vai mostrar quais sons, pode deixar em cima da classe, no chão, como você quiser. Posterior, de costas ainda, para as crianças, toque uma sucessão, tá? Alguns sons, tá? E a criança deverá colocar no chão, na classe, a sequência correta, como se fosse um ditado sonoro. E aí ela pode, por exemplo, você tocou 2 vezes o tambor pequeno, 1 vez o triângulo e 3 vezes o metalofone. Aqui é um ditado, aqui sem música, tá? Simplesmente como um ditado funciona muito bem. E agora é a vez dos alunos serem professores, que eles adoram. Escolha um aluno de cada vez para realizar a execução sonora. Então vai um aluno na frente, toca uma sequência e todo mundo deve dispor essa sequência. Tá legal? Depois, num outro momento, ele pode tocar numa música, funciona bem também, porque afinal de contas ele pode escolher qual música, aquela música preferida, então é bem legal. E agora nós vamos falar sobre o material que está disponível também no Drive e vai ajudar muito, material gratuito, tem PDF, tem áudio, é da clave DC, tá? Clave de Dó a gente chama, tem muita coisa legal para a gente estar abordando nos 4 parâmetros do som, tá? Sobre timbre eu vou trazer só 3 exemplos, tá? Entra no Drive, baixa a pasta, baixa todos os áudios. Aqui ó, numere de acordo com os sons que você ouvir. Então nós estamos falando sobre timbre, você entra lá, timbre, clave DC, abre a pasta, vai estar lá o PDF, os áudios, aproveitem. Então aqui ó, é uma possibilidade da criançada poder estar ouvindo diferentes sons. Então se você ouviu primeiro o violino, você vai colocar 1 aqui, depois se você ouviu o piano 2. Tem a possibilidade para os menorzinhos também colorir, é legal. Por exemplo, aqui ó, é maior, ó. Numere as figuras de acordo com a sequência. Então se você ouviu primeiro a ambulância, já coloca aqui número 1. Aí você ouviu uma buzina, número 2. Tá legal? Tem muito mais material, tá? Eu só trago 3 exemplos aqui. Aproveitem bastante. Vamos para o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre intensidade.